E esse texto nos convida a fazer algo muito importante. Quando, à semelhança do que ocorreu com a igreja naquela época, nós nos desviamos do caminho. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas antigas veredas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Deus nos abençoe no transcorrer desta palestra e dos pontos que serão abordados. Convido o Cristiano, nosso irmão Cristiano, para fazer mais um solo e nos conduzir nesse momento. Como é uma palestra, hoje eu descerei e vou usar a banqueta ali para nós conversarmos mais proximamente. Também nós vamos usar como recurso o PowerPoint, para que os irmãos possam acompanhar a nossa linha de raciocínio. Vamos orar. Ó Deus, nós te damos graças porque estamos na tua casa e nosso coração já se derramou perante o teu altar. Nós nos sentimos alegres, felizes, gratos pela tua presença em nós, pela tua presença neste lugar e porque juntos pudemos te louvar, te adorar, te bendizer em espírito e em verdade. Pedimos agora que nos ensine através deste estudo, que nós possamos perceber o teu agir na história deste mundo. Perceber, ó Deus, a maneira maravilhosa pela qual o teu Espírito Santo sustenta a tua verdade e desafia homens e mulheres a que mantenham firmes a fé que um dia receberam dos seus pais. Que o Senhor nos desafie também nessa noite. Possamos, ó Deus, testemunhar eficazmente das verdades das Sagradas Escrituras neste mundo que jaz no maligno. Usa-me como instrumento em tuas mãos, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Dizem que quando Napoleão conquistou o Egito, ele esteve até as pirâmides, do alto das pirâmides ele disse: desta posição e do alto dessas pirâmides, séculos de história nos contemplam. Ouso dizer que ao final da nossa palestra aqui, séculos de história vão nos contemplar. Por isso não temos a pretensão de ser exaustivos na análise de cada período que será citado aqui, mas de destacarmos os principais acontecimentos. E nós vamos dar 4 ênfases hoje. Esperamos que o tempo seja suficiente, e eu quero assumir um compromisso com os irmãos: não deve passar de 40 minutos. Se passar, nós vamos interromper e continuar no domingo que vem, tá? Porque não pretendo ser cansativo a quantidade de informações que estarei compartilhando com os irmãos. Nosso tema é a influência da reforma do século XVI no mundo. Eu achei muito oportuno este versículo, que é o desafio de Deus ao povo de Israel. Um desafio que eles prontamente responderam que não aceitariam, mas um desafio que também se faz presente a mim e a você, como crentes, servos e servas do Senhor Jesus Cristo, em relação à palavra de Deus. Jeremias convida o povo, inspirado pelo Espírito Santo, a colocar-se à margem do caminho, a ver como estava a sua vida, como estava a sua situação, como estava a vida da nação israelita, a colocar-se à margem desse caminho, perguntar-se pelas antigas veredas e considerar essas veredas como necessárias para os seus dias e andar nessas veredas. Diziam eles: nós não andaremos. A reforma foi um movimento onde as pessoas perguntaram pelas antigas veredas, descobriram como eram as antigas veredas e decidiram andar por elas. Mas para que a gente possa chegar até a reforma, vamos observar 4 coisas. Como era o mundo antes da reforma, como era o mundo no contexto da reforma, o que foi a reforma e a influência da reforma no mundo. Antes de começar, próximo slide, há alguns pressupostos que nós consideramos necessários para começarmos a nossa palestra. Primeiro, que
nossa compreensão da história não é que ela é uma série de acontecimentos que se dão de forma cíclica. Há povos que a interpretam desta maneira. Como seria o desenvolver da história de forma cíclica? Bem, uma civilização ou o povo tem um começo, tem o seu desenvolvimento, tem o seu ápice, tem o seu declínio, tem o seu fim, tem o seu recomeço, e assim seguem-se os ciclos sucessivamente. Os irmãos se lembram de 2012? Havia uma linha de pensamento que dizia que conforme o calendário maia, o mundo acabaria em 2012. E muita gente ficou assustada com essa previsão feita por aquele calendário. Mas o que os maias entendiam como história é que a história era cíclica. Segundo eles, a história se encerraria no ano de 2012 para começar o novo ciclo. Percebemos que isso não se deu com eles porque eles desapareceram antes de 2012, mas o que o calendário maia apontava era o fim de um ciclo. E há muita gente que entende que a história é assim, é um ciclo que se repete e se renova infinitamente. Nós não compreendemos desta maneira, porque não entendemos ser esta maneira bíblica de se enxergar a história. O materialismo histórico de Karl Marx afirma que a história é uma sucessão de coisas que se dão do seguinte processo. Nós temos a tese, depois temos a antítese, que é o seu contrário, e depois há uma mistura dos dois, que é a síntese. Segundo o pensamento de Marx, o mundo viveria o capitalismo, mas o capitalismo chegaria a se exaurir. E depois do capitalismo, então, viria o socialismo. E depois do socialismo, como uma mistura dos dois, viria o comunismo. Essa é a tendência de interpretar a história segundo o materialismo histórico ou segundo a visão dialética, onde a história, supostamente, ela evoluiria em processo de teses, antíteses, sínteses, teses, antíteses, sínteses, infinitamente. Como é que nós compreendemos a história à luz da palavra de Deus? Que a história é linear. Ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. E os fatos estão se desenvolvendo conforme a vontade de Deus, conforme o propósito de Deus. Foi para isso que Ele criou o mundo, foi para isso que Ele o estabeleceu, foi para isso que é para isso que Ele executa o seu governo, para isso que Ele executa a sua sustentação e a sua cooperação em todas as coisas. Nós cremos que linearmente Deus é quem governa a história, Deus é quem sustenta a história e Deus é quem conduz essa história para um fim. Por isso nossa visão de história, que nós julgamos adequada, segundo a palavra de Deus, é uma história linear. E a Bíblia mostra esta história linear, apontando inclusive para Jesus, desde o Gênesis. E culminando com o livro de Apocalipse, que fala do retorno glorioso do Senhor Jesus à terra. Outro pressuposto importante é que Deus é Senhor da história. A história não corre ao sabor dos ciclos econômicos, não corre a sabor das ideologias ou filosofias políticas. A história está transcorrendo e se desenvolvendo e caminhando de acordo com o governo de Deus, pois Ele é o Senhor da história, é quem a sustenta, governa e coopera com todas as coisas. E eu e vocês podemos olhar para a história com os olhos da fé e perceber o mover de Deus. Quem leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez, consegue divisar isto nas Sagradas Escrituras em relação ao povo de Israel. E pode perceber como essa história vem num crescendo, apontando desde o livro de Gênesis, em todos os livros bíblicos, para a vinda de Jesus Cristo. E como o Novo Testamento aponta esta vinda e a volta do Senhor Jesus. Há um movimento linear de Deus na história do povo israelita. E este movimento, ele vem se desenvolvendo conforme a ação soberana do Senhor. Mas não devemos entender que Deus é soberano, ou que Deus governa, ou que Deus sustenta, ou que Deus coopera só com a história de um povo. Deus não é um Deus nacionalista, e a Bíblia nunca apresenta Deus como um Deus apenas da nação de Israel. Ela apresenta Deus como Deus de todas as coisas, Senhor de todas as coisas. Podemos nos lembrar de um versículo bastante conhecido: ao Senhor pertence a terra
O que diz o versículo? E tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, todos os povos, todas as nações, todos os reinos e toda a história está nas mãos do Senhor. E se podemos ver as digitais de Deus na história do povo israelita, também podemos ver as digitais de Deus ao longo da história. E é por isso que nós vamos abordar aqui alguns aspectos da história, para que os irmãos possam perceber este agir de Deus e este mover de Deus. E eu quero destacar, em primeiro lugar, como era o mundo antes da reforma. E, como disse, começaremos pelo começo. O cristianismo surgiu dentro de um império. De que império era? Qual era esse império? O Império Romano. O Império Romano, através de guerras, vinha conquistando nações após nações. A tal ponto de, no século III, eles chamaram o mar Mediterrâneo de o nosso mar, né? Ou o nosso lago. Havia se expandido de tal forma que foi necessário dividi-lo. E ele foi dividido em duas partes, uma parte com capital em Roma, a outra parte com capital em Constantinopla. Dividiu-se em dois administrativamente, uma ao ocidente e outra ao oriente. Mas no ano 476 aconteceu algo impensável. O que foi este algo impensável? A invasão e o domínio do Império Romano pelos povos bárbaros. Quem eram os povos bárbaros? Perguntar para os alunos aqui de história do fundamental e do médio, quem eram os bárbaros? Porque não avisou antes que ia perguntar, né, Júlia? Bárbaros eram todos quantos não eram romanos. Então, todos os povos que não eram romanos eram chamados de povos bárbaros. Onde é que viviam estes povos bárbaros? Viviam ao norte da Europa. E como é que eles conviviam com os romanos? Nos séculos 1, 2 e 3 conviviam bem. Haviam imigrações bárbaras para o Império Romano e eles eram assimilados, inclusive na agricultura, eram assimilados como soldados no exército. Mas no ano 476 ocorreu algo incomum. Os povos bárbaros adentraram aos limites do Império Romano em grandes levas. O que provocou isso? Se os irmãos observarem, deixa eu ver se vai funcionar o meu marcador aqui. Se os irmãos observarem, há um povo bárbaro, os hunos, que veio para a região ao norte da Europa. E esse povo extremamente feroz, extremamente conquistador, ele passou a conquistar o território que antes era ocupado pelos povos bárbaros. Para fugir das invasões dos hunos, os bárbaros adentraram em grandes quantidades, em grandes levas ao Império Romano. E, embora fossem um povo bem diferente dos romanos, eles acabaram conquistando o Império Romano, destronando o último imperador e tomando posse daquela região, se misturando com os romanos. E isto desestruturou profundamente o Império Romano. E essa desestruturação atingiu aspectos políticos, econômicos e sociais. De pronto já não havia mais um imperador que dominava toda a região. Agora eram povos bárbaros com os líderes dentre eles que dominavam os reinos bárbaros. Segundo, aspectos econômicos. Por causa das invasões bárbaras, os romanos que habitavam nas zonas urbanas migraram para as zonas rurais, se refugiaram em grandes propriedades que foram chamadas de feudos, fortificaram estes feudos e nestes feudos passaram a viver uma vida agrícola, uma vida na qual o comércio praticamente desapareceu, na qual a educação formal quase que praticamente desapareceu, ficando restrita tão somente à igreja. E também um período onde as trocas comerciais passaram a ser amonetárias, ou seja, sem o uso de dinheiro, trocava-se produto por produto. O governo se descentralizou de tal forma que cada
tribo feudal, ele tinha o seu próprio governo, e com o passar do tempo, cada feudo, cada senhor feudal era governante dentro do seu próprio feudo. E a mudança social, os irmãos poderão perceber no próximo slide, que vai apontar como é que ficou a sociedade. Uma sociedade que foi estratificada em segmentos sociais que não eram impermeáveis. Não era possível ser servo e subir de servo para ser um nobre. Não era possível ser um nobre e subir de nobre para o clero. À exceção dos primeiros filhos dos nobres que tinham esse privilégio. Os direitos de pertencimento à classe social eram dados por nascimento. Você nascia numa classe e você permaneceria nessa classe até a sua morte. E é curioso que haviam funções bem específicas que o clero deveria fazer: orar pela salvação das almas e evangelizar. O que os nobres deveriam fazer? Deveriam fazer a guerra e defender o território. E o que os camponeses ou servos deveriam fazer? Eles deveriam trabalhar para sustentar as demais classes sociais. A partir do quarto século, a Europa se tornou assim. Uma sociedade basicamente com o poder político descentralizado, uma sociedade economicamente agrícola, com trocas comerciais que eram sem o uso de dinheiro, trocas monetárias, e com a produção apenas para a sobrevivência ou para a subsistência. A sociedade passou a ser assim, o clero ocupando o ápice da pirâmide social, os nobres, meio da pirâmide social, e a grande quantidade de camponeses e servos, a parte restante da pirâmide social. Outro slide vai nos mostrar que a única instituição que permaneceu forte nisto tudo, neste contexto de invasões bárbaras, foi a igreja. A igreja permaneceu forte e, além disso, a igreja passou a conquistar maior poder e maior influência. Por quê? Porque a igreja assimilou os povos bárbaros, ela evangelizou os povos bárbaros e ela agregou os povos bárbaros ao seu meio. Bom, como o rito de entrada na igreja não passava necessariamente por uma preparação de leitura e de conhecimento das Escrituras, o rito de entrada na igreja era apenas o batismo. As pessoas eram batizadas à medida que se professavam católicas. Elas passavam a pertencer à igreja à medida que aderiam, através do batismo, à igreja. Isso, com o tempo, ela foi, por um lado, mudando extremamente as características da igreja. Desde a conversão de Constantino, ainda no Império Romano, e depois com as invasões bárbaras, a igreja mudou muito e se distanciou muito das antigas veredas, se distanciou muito do bom caminho. E aí foram introduzidas uma série de usos, de costumes, de doutrinas que não estavam respaldadas na palavra de Deus. Mas é fato, a igreja ganhou poder político, poder econômico, poder social, a tal ponto de impor a sua ideologia sobre toda a Europa. E a narrativa ideológica que moldava o jeito de viver e de pensar dos povos era denominada de teocentrismo. Ou seja, Deus está no centro de todas as coisas. Ainda dentro desse tema, o mundo no contexto da reforma, o que acontece a partir do século XI? Notem as digitais de Deus na história. O que acontece a partir do século XI? Primeiro, uma mudança climática. Dizem os estudiosos que a temperatura aumentou em 2 graus naquela época. Não era aquecimento global ainda. Aumentou em 2 graus e terras que antes eram inóspitas passaram a ser agricultáveis. Locais onde haviam várzeas ou pântanos passaram a ser drenados e passaram a ser áreas de cultivo. Como no século XI houve esta inovação climática, houve também uma melhora na produtividade agrícola. Alia-se a isso o fato que no século XI já não havia mais nenhuma invasão bárbara. Nenhum povo estava invadindo a Europa ocidental no século XI. E um outro fator importante, descobriram novas técnicas de cultivo. Por exemplo, a charrua, que está aí neste exemplo, uma forma diferente de arado, que
cortava com sulcos mais profundos a terra, ela é reintroduzida no cultivo das terras, de tal forma que há maior produtividade em se plantando na mesma quantidade de terra, e a maior produtividade porque também há maior quantidade de terra disponível para o plantio. Pense na conjunção desses fatores: aumento da temperatura, fim das invasões bárbaras, inovações técnicas na agricultura. Eu citei a charrua, mas, por exemplo, tem as ferraduras que eles usavam nos animais, o peitoral, que era posto para que os animais puxassem com a força do seu corpo a charrua e não com a força dos seus dentes. Por incrível que pareça, antes disso, os animais puxavam o arado quando se colocava algo na sua boca, né? E aí atrelava-se o arado ali na boca. Descobriu-se uma simples invenção: o peitoral, colocava-se um instrumento no peito do cavalo e ele puxava com o peito. Aqui na nossa região tinha um nome isso, né? Os irmãos sabem o nome desse peitoral aqui na nossa região? Eu não sei se o nome que eu sei é técnico ou é caipira, mas tem um nome. Lembra, tio, qual é o nome? Coaeira, né? Coaeira. É um negócio de palha, tem uma madeira, uma cordinha dos dois lados e tem um negocinho de ferro aqui no qual se amarram as correntes do arado. Então foi simples essa invenção e a reintrodução dessa técnica, mas a mudança que aconteceu foi imensa. O que aconteceu? Não tem invasões, eu tenho melhora nas terras de cultivo, eu tenho melhora nas técnicas agrícolas, a população inevitavelmente cresce, a população aumenta. Se não há guerras, né? Se há maior quantidade de terras agricultáveis, se há melhores técnicas, né, é evidente que a pessoa vai se alimentar melhor. Em se alimentando melhor, vai viver mais. Os que nascem vão sobreviver. E assim há, inevitavelmente, um crescimento populacional. Bem, note que a partir daí começa-se a produzir excedentes, tanto da população, que passa a ter um maior número de pessoas, mas excedentes agrícolas. Eles passam a produzir não só para sobreviver, mas também há sobras. E o que eu faço com as sobras? Eu posso comercializar. Então, note, aí começava o renascimento comercial por volta do século XII, por volta do século XIII. Aí começavam, na Europa, a surgir ou a ressurgir as cidades que haviam se esvaziado quando das invasões bárbaras. Muito bem, percebemos como então, a um só tempo as cidades esvaziam quando os bárbaros invadem, depois elas voltam a ser povoadas quando as condições, a partir do século XI, mudam quando as condições se transformam. Mas há um outro fator, um fator religioso que colaborou, que corroborou para mudanças que aconteceram e que estavam acontecendo no contexto da reforma. Que fator foi esse? Foram as cruzadas. O que eram as cruzadas? As cruzadas eram movimentos religiosos que tinham por objetivo libertar a Terra Santa. A Terra Santa estava, à época, na mão dos turcos otomanos. E houve um apelo do Papa Leão X para que os cristãos se alistassem e fossem até a Terra Santa e libertassem a Terra Santa, porque não era justo, não era aceitável o lugar onde Jesus nasceu estar na mão de povos pagãos. E houve então inúmeras cruzadas que buscavam libertar a Terra Santa. Essa era a justificativa teológica. Mas havia outras justificativas subjacentes. Por exemplo, a nobreza sempre fazia a guerra e queria fazer a guerra. E como as invasões haviam cessado, onde foi canalizado o ímpeto guerreiro da nobreza? Para as cruzadas. Então eles passaram a usar os nobres para que estes descarregassem o seu ímpeto guerreiro não em guerras uns com os outros, mas em guerra contra um inimigo comum, que eram os pagãos. Este é um ponto. Um outro ponto que é interessante de ser observado é que garantia-se a estes nobres que já não tinham condições de herdar terras, as terras que eles conquistassem durante as cruzadas. Então muitos saíram não só para libertar a Terra Santa, mas para ganhar um pedaço de terra, um pedaço de chão, para conquistar uma possessão aqui na terra. E havia também uma garantia espiritual, que era a indulgência, que era o perdão dos pecados.
A igreja dizia: a todos os quantos forem para as cruzadas e guerrearem contra os nossos inimigos, e guerrearem contra aqueles que são pagãos, e reconquistarem a Terra Santa, terão todos os seus pecados perdoados. Só que o que aconteceu? Quando eles voltavam de lá, eles voltavam cheios de mercadorias, e eles vendiam estas mercadorias ali na Europa. Vendiam em regiões próximas aos feudos. Essas regiões eram chamadas de burgos. E quem vendia as mercadorias nos burgos passou a ser chamado do quê? De burguês. Aí vem o termo burguesia. Então, os burgueses surgem nesse contexto de renascimento comercial, provocado pelas mudanças climáticas, mudanças na agricultura, pelo crescimento populacional, mas também provocado pelas cruzadas. Então, a partir do século XI, obrigado, querido, a burguesia passou a ganhar poder econômico. Mas não tinha ainda poder político e muito menos representatividade social. A burguesia, ela passa a compor não o primeiro estamento social, não o segundo, mas o terceiro estamento social. Mas veja, desde que nasceu, a burguesia começou a querer ampliar as suas áreas de comércio. Então, onde ela realizava? A princípio, próximo aos feudos. Só que tinha um problema. Para o burguês realizar o seu comércio nos feudos, ele tinha que pagar imposto se ele fosse mudar de um feudo para outro, para cada senhor feudal, e eram muitos feudos que existiam. Então ele via o seu lucro desaparecer, porque pagava-se para um senhor, pagava-se para outro senhor, pagava-se para outro senhor, pagava-se para outro senhor. Qual foi a ideia dos burgueses? Vamos nos unir aos nobres e vamos reintroduzir a figura do rei. Assim nós pagamos imposto a uma pessoa só, o rei. E aliados ao rei, eles conseguiram organizar o que veio a ser chamado de Estado Nacional Moderno. O que é um Estado Nacional Moderno? Um Estado com fronteiras definidas. Por que era importante as fronteiras definidas? Porque ali o burguês podia fazer o seu comércio sem pagar imposto aos feudos, agora só ao rei. Só ao rei. Então, economicamente, era algo bastante viável a burguesia comercializar e pagar imposto apenas para uma pessoa. Além disso, houve outras vantagens. Era aí mesmo, Caio. Está afinado, está integrado aqui. Além disso, havia outras vantagens. Pense fazer comércio onde cada feudo tem um peso diferente do outro, onde cada feudo tem uma moeda diferente do outro. Complicado, né? Então, a partir do momento que se unificaram os estados, passamos a ter uma só moeda, um só peso e medida, e assim a expansão comercial tão sonhada pelos burgueses, ela se tornou uma realidade. Muito bem, tantas transformações em tão pouco tempo. E até aqui pelo menos 13 séculos de história nos contemplam. E aí vem o contexto da reforma então, item 3. Os renascimentos, a reforma e a mudança de paradigma. A partir do século XV e XVI, houve diversos renascimentos. Já analisamos o renascimento comercial, mas podemos falar também do renascimento urbano, do renascimento cultural e do renascimento religioso que se deu com a reforma protestante do século XVI. E com estes renascimentos, de modo especial o renascimento comercial, urbano e cultural, houve uma mudança de concepção em relação à vida. E sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe nesta imagem. Se os irmãos observarem a mão de Davi e Michelangelo, vão perceber que ela tem alguns detalhes riquíssimos, como por exemplo a estrutura dos nervos, né? Numa imagem melhorada dá para se ver as veias das mãos. E isso é uma mudança que ocorreu em virtude do renascimento cultural. Por quê? Porque até então faziam-se imagens do sagrado, das coisas celestiais. A partir de agora eles passam a esculpir, a pintar e a retratar o humano, com todas as suas características específicas. Fruto do renascimento cultural. Mas por que houve esse renascimento cultural?
Porque quando eles saíram para as cruzadas e conheceram outros povos, outras culturas, quando eles saíram para as grandes navegações e descobriram e colonizaram novos continentes, eles passaram a ter contato com a cultura antiga, lá da antiguidade. E passaram a valorizar a cultura antiga, as artes antigas, né, do período clássico. Passaram a valorizar as línguas antigas que eram faladas naquela época, inclusive o grego e o hebraico. E essa redescoberta da antiguidade, ela influenciou profundamente a Idade Moderna, a época da Reforma. De certa forma, o mundo colocou-se à margem do caminho, perguntou pelas antigas veredas e, culturalmente, os renascentistas se inspiraram nas antigas veredas. E a religião? Também, porque foi um período em que todos os reformadores tinham conhecimento profundo das línguas originais, do grego, do hebraico, do latim, e passaram a analisar a Bíblia nas línguas em que elas foram escritas. E a partir do momento que eles analisaram nas línguas que foram escritas, eles começaram a descobrir coisas, né, que não eram consistentes com as doutrinas que estavam sendo ensinadas naquele período. Coisas que confrontavam com a igreja naquele período. Então, se há um tempo os renascentistas voltaram seus olhos ao passado, colocando-se à margem do caminho, há outro tempo os reformadores também fizeram o mesmo. Voltaram os olhos ao passado, se colocando à margem do caminho e perguntaram pelas antigas veredas. Mas o Renascimento trouxe um novo paradigma para a verdade. Os irmãos se lembram qual era o paradigma da verdade na Idade Média? Que explicava tudo à luz do quê? Da Bíblia e à luz de Deus. Como é que é o nome disso mesmo? Teocentrismo. Através do Renascimento, o paradigma passou a ser o antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? O homem está no centro. Queridos, nesse contexto surge a reforma. O mundo estava virado no avesso, né? Usando uma linguagem de hoje, está virado no giraia, né? Tudo havia se transformado de uma forma tão radical, né? E é nesse contexto que os reformadores vão trazer a palavra de Deus de volta ao contexto da vida dos europeus. No próximo quadro, eu fiz uma comparação aqui. Eu quero chamar a atenção para os irmãos. Idade Média e Idade Moderna. Qual era a narrativa, a metanarrativa para a Idade Média? Deus é o centro de todas as coisas. Na Idade Moderna, o homem passou a ser o centro de todas as coisas. Quando é que começou a Idade Moderna? 1453. Né? E isso para a gente ficar com as datas teoricamente aceitas, mas nunca começa exatamente numa data específica, né? Então, por volta do ano de 1500, nós temos aqui a Idade Moderna, e o paradigma de interpretação de toda a verdade passou a ser o homem, antropocentrismo. Qual era a fonte da verdade na Idade Média? A Bíblia é interpretada pela igreja e aceita pela fé. Qual é a fonte da verdade na Idade Moderna, especialmente com o renascentismo? A razão baseada na experimentação. Qual é a finalidade da vida na Idade Média? Vida terrena e material sem importância, porque o que importa é a vida que nós teremos nos céus. Qual passou a ser o paradigma na Idade Moderna? Vida terrena e material também é importante. E aí vem a imagem do Michelangelo lá, o fato deles retratarem um homem em todas as suas qualidades, em todas as suas perfeições. Qual é o papel do homem no mundo? Na Idade Média era conformar-se. Lembra da pirâmide social que eu citei agora há pouco? Clero, nobreza e servos. A igreja explicava da seguinte forma: assim como há na Trindade Pai, Filho e Espírito Santo, existem na sociedade 3 classes sociais: clero, nobreza e servos. Qual é o meu papel? É tentar mudar essa realidade? Não, meu papel, do ponto de vista teocêntrico, é me conformar a essa realidade. Já no antropocentrismo, o homem deveria lutar para progredir, para mudar, para se transformar. Em relação à natureza humana, o teocentrismo aponta a natureza humana como pecaminosa. Já
o antropocentrismo como bela na qual o homem se insere. Em relação ao estilo de vida, teocentrismo, Idade Média, teocentrismo, ascetismo, disciplina e autocontrole estritos ao corpo e espírito, como caminho a Deus, verdade e virtude. No Idade Moderna, antropocentrismo, materialismo e hedonismo, uma vida voltada para os prazeres, para a matéria, para aqui e agora. Em relação à religião, Idade Média, teocentrismo, há uma igreja que é a única e verdadeira, na qual há salvação, não há salvação em nenhuma outra. No Idade Moderna, antropocentrismo, tolerância para com outras religiões e dogmas. Em relação ao princípio norteador da fé, Idade Média, teocentrismo, crença nos absolutos divinos. Idade Moderna, antropocentrismo, crença de que tudo é individual, subjetivo e relativo. Se a gente fala, nossa, como o mundo está mudado, imagine se vivêssemos nessa época, né? A gente fala, nossa, como o mundo está mudado. A perspectiva poderia ser, olha, chegou o fim do mundo, né? Chegou o final do mundo, porque o homem está completamente mudado em sua forma de ser, de crer, de perceber a verdade. Não existe uma narrativa que dê sentido a todas as coisas, que digam que todas as coisas são absolutas, que explique todas as coisas à luz da palavra de Deus. Hoje, dentro do contexto renascentista, o que explica e o que vai ser buscado como fonte de explicação é a ciência. E a ciência só é ciência se eu puder observar, se eu puder analisar, se eu puder repetir. Enfim, o método científico, ele afirma que uma coisa só é verdade quando ela é possível ser observada e submetida à experimentação e produz os mesmos resultados. A reforma, queridos, surge dentro deste contexto, né? Surge dentro desse contexto. Então, os desafios dos reformadores de trazer uma mensagem ao mundo que estava completamente diferente, eles eram muito grandes. Muito bem. Eu comecei 25, agora é 20h39. Está dando 30 minutos? 30 aí? 34. Vamos até 40 minutos. Aí então vem a reforma do século XVI. E os irmãos não estranhem, porque se sendo uma palestra sobre o contexto da reforma, as informações são extremamente históricas hoje, né? Mas, como falei, tem como pressuposto de que a história se move, né? Mas não se move porque o ciclo se repete, não se move numa dialética materialista, mas se move pelo dedo de Deus. E nelas estão as digitais divinas. Então, esse pressuposto deve estar em cada conceito histórico que foi destacado aqui. Século XVI, o que foi a reforma? Qual o nome que a gente se lembra quando fala da reforma? Oi? Martinho Lutero, né? Martinho Lutero era um monge agostiniano, né? Se fez monge porque não achava paz no seu coração, não achava paz de espírito, não se achava perdoado, tinha medo da condenação eterna. E um dia, fazendo uma viagem, ele foi atingido por uma tempestade, uma terrível tempestade, e ele nesse dia se desesperou, porque se ele morresse, ele não tinha certeza de que iria para o céu. E então ele decidiu largar a sua vida, né, como advogado, e foi para um mosteiro, para nesse mosteiro procurar encontrar a paz. E nessa procura da paz, ele se submetia ao ascetismo mais rigoroso que existia. Ele se submetia, por exemplo, a rituais de maceração. Ele pegava um cinto cheio de pregos, amarrava na sua cintura para que estes pregos perfurassem o seu corpo, a fim de que mortificasse a sua carne e dessem paz de espírito a ele, desse certeza a ele de que ele não era uma pessoa perdida. Mas mesmo assim, ele não encontrava a paz. Quando ele acompanhava a procissão, crendo que ali estava o corpo de Cristo, ele tremia, ele suava, ele se desesperava porque se achava indigno de estar diante do corpo de Cristo. Foi então que ele no mosteiro encontrou-se com a Bíblia, e na Bíblia encontrou com o versículo: o justo vive pela fé. E a partir desse versículo aconteceu a grande revolução na sua vida, porque ele foi examinar as Escrituras, e examinando as Escrituras percebeu que nós somos salvos por aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Por aquilo que Cristo fez na cruz por nós, nós somos declarados justificados.
E nós tomamos posse desta maravilhosa bênção à medida que colocamos a nossa fé no Senhor Jesus. E a certeza então de que o justo vive pela fé, deu a ele convicções profundas que o fizeram questionar todos os caminhos da igreja na qual ele estava. Especialmente a venda de indulgências. O que eram as indulgências? Era um certificado, um diploma que você recebia da igreja à medida que doava dinheiro à igreja, em que se dizia: todos os seus pecados estão perdoados, né? E se você desse muito dinheiro, até a 5ª geração. Então, muita gente corria aos vendedores de indulgência para garantir que estavam perdoados. Lembra que muitos foram às cruzadas também, porque a promessa era que os pecados seriam perdoados? Isso é o que se ensinava naquela época, né? Que a salvação poderia ser obtida através de doações, através de votos, através de compromissos financeiros, né? Isso que se fazia naquela época. Faz-se ainda hoje. Eu ouvi uma pregação de um indivíduo que dizia o seguinte: olha, nós precisamos de, acho que eram 80 pessoas que doem R$800. Para estes doadores nós vamos sortear a salvação para ele e para toda a sua casa. Eu quase chamei Lutero de volta. Ô Lutero, vem aqui de novo, porque a coisa está ficando feia, né? Pense, né, a heresia de alguém dizer que a quem doar, né, se receberá o perdão, a salvação para ele e para toda a sua casa. Mas uma pregação contemporânea. Então, essa tendência do homem achar que a graça de Cristo pode ser comprada, que a salvação pode ser comprada, né? Ou com uma vida de ascetismo, ou com sacrifícios. E a grande verdade que Lutero descobriu, que impactou sua vida, que deve impactar a vida da igreja, de que nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo através da fé. Que é quando deixamos de crer em nós mesmos para a salvação e passamos a crer única e exclusivamente nele. Esse foi um dos pontos, uma das suas teses. Foram 95 teses que ele afixou às portas da Catedral de Wittenberg. E essas teses, elas incendiaram a Alemanha e posteriormente incendiaram a Europa. Mas por que as pessoas foram visitar a Catedral de Wittenberg e leram as teses que estavam lá? Não, porque no final do dia alguém pegou, levou para a imprensa, já havia sido descoberta a imprensa de tipos móveis, publicou, e aquela literatura se espalhou pelo mundo. E aí eu quero destacar o dedo de Deus na história, né? Gutenberg havia inventado a prensa de tipos móveis. A prensa de tipos móveis permitia a publicação de obras em grande quantidade. Pensem, antes eram copiadas à mão, agora passaram a ser impressas, né, numa prensa de tipos móveis. E aí as ideias de Lutero, os escritos de Lutero, os ensinamentos de Lutero se espalharam pelo mundo. E Lutero era um profundo estudioso das Escrituras, profundo estudioso. Foi perseguido, né? Foi convidado a negar a sua fé, negar os seus valores, no entanto não o fez. E protegido, né, pelo príncipe da Alemanha, ele traduziu a Bíblia para a linguagem popular alemã, fazendo com que as Escrituras estivessem nas mãos das pessoas. E a partir dali, o Evangelho, ele tornou-se conhecido outra vez, percebido outra vez na sua pureza e na sua integridade. Então, quando eu vejo, né, todas estas mudanças históricas, quando eu percebo toda essas transformações históricas, eu só posso admitir de que Deus é Deus que está levando estes acontecimentos à sua concretização. No mundo que parecia muito improvável a verdade ser trazida de volta, ela foi trazida de volta com toda a sua força, com todo o seu vigor, né, a tal ponto de influenciar e incendiar a Europa com a mensagem do Evangelho. Este é o mover de Deus na vida, né, da Igreja de Jesus Cristo.
Quais eram as causas da reforma? Eu pulei um slide aqui, a gente vai voltar a ele agora. Então, a reforma religiosa ou reforma protestante foi um movimento teológico e político do século XVI, que questionou a autoridade do Papa e os dogmas da Igreja Católica Romana, resultando na criação de novas igrejas e crenças cristãs na Europa. É considerado um dos eventos que marcaram o fim da Idade Média e o início da Moderna. E quais eram as causas que levaram Martinho Lutero a se indispor? É lógico, algumas das causas. Venda de indulgências, que era a venda do perdão dos pecados em troca do dinheiro. Por que a igreja se dava essa prática? Porque ela cria que ela era depositária dos méritos de Cristo. Então, para você ter os méritos de Cristo, você tem que pertencer à igreja. E para ter o perdão de pecados, você tem que comprar indulgência, né? Então, era essa a ênfase que a igreja dava na época, e Martinho Lutero se indispôs contra isso. O perdão de pecados está em Cristo, não na compra de indulgências, de um diploma, de um certificado. O segundo ponto era a corrupção do clero. Muitos membros do clero viviam no luxo e ostentação, desviando-se dos princípios originais do cristianismo. Um outro ponto é a crise moral. A igreja enfrentava um período de profunda crise moral, com a falta de preparo dos padres e a negligência das responsabilidades pastorais. E há também o interesse aos interesses econômicos. Lutero só não foi morto porque teve um príncipe, né, que o acolheu, do ponto de vista humano, lógico. Não foi morto porque Deus não deixou que ele fosse morto, preservou a sua vida, mas houve um príncipe alemão que o acolheu, que o escondeu, que deu proteção a ele, para que ele pudesse continuar escrevendo e continuar atuando como reformador. Os príncipes, de certa forma, estavam satisfeitos com o novo movimento religioso, com a reforma, porque isso, de certa forma, enfraquecia o poder da igreja sobre os seus domínios, né? O poder da igreja sobre as suas regiões. E muitos príncipes romperam, de fato, com a igreja e aderiram ao luteranismo ou ao anglicanismo, como pode se ver mais tarde na Inglaterra. Então, estas são algumas das causas pelas quais a reforma aconteceu. Como eu prometi aos irmãos, ainda resta um ponto, mas a gente aborda numa outra oportunidade, que é a influência da reforma no mundo ocidental. No próximo domingo, ou num outro domingo, nós vamos destacar esse último ponto, para que a gente não se estenda. Eu quero pular lá para a conclusão. Põe para mim, Caio, fazendo favor, as conclusões que nós podemos tirar desse estudo histórico. Primeiro, nesse período medieval, chamado por alguns de uma noite de 1000 anos, um período de trevas, às vezes a gente pensa, nossa, a igreja ficou sem testemunhas fiéis, a luz do evangelho se apagou. Mas não é verdade. Deus nunca ficou sem testemunhas fiéis, a luz do evangelho não se apagou nesse período. Haviam pessoas que continuavam vivendo, crendo e professando o genuíno evangelho de Jesus Cristo. É lógico que faziam na sua individualidade, uma vez que a igreja havia se desviado, mas haviam luzes que resplandeciam nessa noite de 1000 anos, nesse período de trevas que foi a idade medieval. Segundo ponto, Deus, como Senhor da história, Ele levanta e vocaciona pessoas que têm coragem suficiente para defender a verdade, até mesmo à custa da sua própria vida. Foi o caso de John Hus, que perdeu a sua vida por pregar o genuíno evangelho de Cristo, numa época precedente à reforma religiosa do século XVI. Assim como Deus certamente vocacionou Lutero, assim como Deus vocacionou Calvino, Melanchthon, John Knox e tantos outros reformadores. Deus, Ele como Senhor da história, Ele faz com que essas pessoas sejam levantadas e incendeiem o mundo e tragam avivamentos quando se fazem necessários. Um outro ponto, Deus sustenta a sua igreja em meio às condições mais difíceis e adversas, trazendo-a de volta ao padrão da palavra, que foi o que aconteceu na reforma religiosa. Parecia que a verdade havia se perdido,
mas Deus levanta homens que trazem de volta esta verdade. Isso faz a gente lembrar de uma história do Antigo Testamento, quando a Bíblia ficou perdida no templo. Lembram? Reencontraram a Bíblia, foram até uma profetisa, ela fez saber o que estava escrito na palavra e o povo se arrependeu. Nós, reformados, nós temos o dever de olhar para coisas que porventura venham adentrar a igreja que não estejam de conformidade com o padrão das Sagradas Escrituras. É dever nosso examinar as Escrituras, é dever nosso ler as Escrituras, é dever nosso. É dever nosso, quando alguém prega, conferir na Bíblia para ver se as coisas estão de fato assim. É dever dos crentes obedecer às autoridades religiosas, tão somente enquanto estas permanecerem fiéis à Bíblia, porque a partir do momento que se tornarem fiéis, que passarem a pregar o que não está na Bíblia, devem ser confrontadas em amor, elas devem ser confrontadas, porque não estão pregando de acordo com a sã doutrina, com a palavra do Senhor. Uma vez reformados, sempre nos reformando. O que isso significa? Que uma vez que foram expurgados tudo aquilo que não era bíblico, tudo aquilo que não estava nas Sagradas Escrituras, nós temos o dever de fazer esse mesmo expurgo em momentos que se fazem necessários. Como disse, não vivemos tempos tão diferentes. Se hoje há pessoas no canal de televisão prometendo sortear a bênção da salvação da pessoa e de toda a sua casa, ele não sabe o que é evangelho, não sabe o que é a graça, não sabe o que é a escolha divina, ele não sabe o que é a Bíblia, né? Então há erros que muitas vezes teimosamente voltam a se manifestar, e é o nosso dever defender a verdade à luz das Sagradas Escrituras. E por fim, nós temos o dever de resplandecer como luzeiros em meio a uma geração pervertida e corrupta. Nós temos o dever de conhecer a palavra, temos o dever de saber da razão da esperança que nós sustentamos. Temos o dever de defender essa palavra diante de erros e heresias que porventura queiram adentrar ao solo da igreja. Nós temos o dever de conhecer, não somente conhecer, ensinar as Escrituras. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco, né? É preciso que nós façamos a nossa parte, como tantos fizeram ao longo da história. Que Deus abençoe.